Lucas, capítulo 9, versículo 57, e a palavra do Senhor diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Graças a Deus. Nessa noite eu gostaria de compartilhar essa palavra e retratar aqui três casos de pessoas que tiveram a oportunidade de servir, ou melhor, de seguir a Jesus. Tiveram a oportunidade de estar com a motivação correta diante do Senhor. Porém, eles se apresentaram de uma forma um tanto quanto diferente daquilo que de fato é o Evangelho. E desde já, nós vemos aqui retratando o preço do discipulado. Ser discípulo de Cristo implica em pagarmos um preço. Não é qualquer pessoa que quer ser discípulo de Cristo. E é importante que todos nós entendamos as implicações de sermos discípulos de Cristo, para que nenhum de nós estejamos enganados no caminho. E, desde já, sem mais delongas, eu quero tratar aqui, como nós falamos, de 3 casos. O primeiro deles foi, eu vou chamar de o voluntário. Versículo 57, que diz, mais uma vez, E aconteceu que, indo pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. É maravilhoso, não é? Quando alguém diz que quer servir ao Senhor, que quer andar com o Senhor, quando alguém expressa o desejo de trilhar o caminho do Senhor. Porém, irmãos, eu vou conjecturar aqui com os irmãos, né? Esse primeiro ponto aqui, do voluntário, no meu entender, eu creio que esse homem, por mais que ele tivesse ido até o Senhor e dizer, Senhor, eu vou te seguir, mas ele queria fazer isso com a motivação errada. No meu entender, esse homem, ele falou com o Senhor que queria segui-lo pela motivação errada. E por que eu estou conjecturando isso? Por causa da resposta de Jesus, no versículo 58. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Provavelmente, irmãos, a motivação desse homem era, ao ver Jesus fazendo os milagres, ao ver as pessoas se achegando até Jesus, esse homem pode ter vislumbrado recompensas terrenas. Provavelmente esse homem, ao ver Jesus realizando milagres,
curando enfermos, e a multidão se achegando, eu fico imaginando que esse homem ele pode ter vislumbrado benefícios terrenos para seguir a Jesus. E a gente sabe que essa não é a motivação correta para seguirmos a Jesus. A motivação correta para seguirmos a Jesus é a nossa condição. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo veio justamente para libertar e salvar aquele que se havia perdido. E quem se havia perdido? Todos. Então a motivação correta, embora, eu quero abrir um parênteses aqui, muitas pessoas, por causa da mídia, por causa de canções, muitas pessoas, sim, vêm até Cristo, procuram a Cristo por motivos temporais e terrenos. Porém, o permanecer com essa motivação é pior ainda. Pior do que vir a Cristo com essas motivações temporais e terrenas é permanecer com essas esperanças de que por servir a Cristo eu vou ganhar isso, por servir a Cristo eu vou ganhar aquilo. Eu não estou dizendo que Cristo não pode te dar algo terreno. Sim, Ele pode, Ele tem poder para isso. Não há nada que impeça que o Senhor te dê alguma coisa. Porém, o motivo principal de eu estar vivendo, de eu ser um discípulo de Cristo, foi porque Ele me amou primeiro e se entregou por mim, morreu em meu lugar, em seu lugar, e mediante o seu sangue nos comprou novamente para Deus. E nós, por meio da fé, podemos nos achegar até Deus através de Cristo Jesus. Não há um motivo mais maravilhoso do que saber que outrora estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, e que agora, mediante a Cristo, nós podemos ter vida e vida em abundância. E não é uma vida para viver a vida inteira aqui, o tempo inteiro aqui na terra, não. É para a eternidade. Não é algo simplesmente que daqui a pouco passa, não. Mas é algo para a eternidade juntamente com Deus, na glória. Então, como eu disse, esse homem, ele muito provavelmente, por mais que ele tivesse visto os milagres, por mais que ele tivesse vislumbrado tudo aquilo, ele teve a motivação errada, no meu entender. E no próprio capítulo 9, a gente vê quais são os requisitos para que alguém seja um discípulo de Cristo. E diz assim, Lucas 9, versículo 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Em suma, perdendo a sua alma. De que aproveita eu ganhar muitas coisas nessa terra e no final da vida ser lançado no inferno, ir para a condenação. De que aproveita? Então, o preço que nós, discípulos de Cristo, precisamos pagar, o pré-requisito para ser discípulo de Cristo, é negarmos a nós mesmos, aos nossos desejos, às nossas vontades, é estarmos conscientes de que estamos aqui sim, mas é só de passagem, não é para permanecer. Estamos aqui com um propósito, para proclamar o reino de Deus e a sua justiça, mas o nosso lugar final não é aqui, irmãos. Por isso eu não devo lançar âncoras aqui nessa terra,
Porque o meu coração, o seu coração devem estar na promessa que Ele nos fez. E que promessa é essa? A vida eterna. Amém? Então, o primeiro homem, no meu ponto de vista, ele foi reprovado. Esse voluntário aqui, que se apresentou, eu quero Jesus. Mas ele queria Jesus, no meu ponto de vista aqui, dentro daquilo que eu li, com a motivação errada. Ele não entendeu o preço, ele não compreendeu o preço do discipulado. Ele não compreendeu o preço de precisar seguir a Jesus. Mas ele estava de olho em outras coisas. Que nós não sejamos assim. Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos livre de tal interpretação acerca de Jesus, acerca do Evangelho. Amém? O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos. Versículo 59, eu chamo de o convidado. Versículo 59 diz: E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Amados, qual foi a falha desse que foi chamado por Cristo? Foi ele dizer, poxa Senhor, deixa eu enterrar meu pai. Não. O que ele quis dizer aqui foi, Senhor, deixa eu viver com meu pai até que ele morra. Deixa eu gastar o meu tempo ao meu bel prazer até que ele faleça. Aí depois que ele falecer, eu cumpro o seu chamado. Foi isso que esse homem quis dizer. Não há nada de errado, e também não havia aqui nada de errado, para que esse homem honrasse seu pai. Não havia nada de errado. Não havia nada de errado se o pai dele viesse a falecer nesse período aqui, e ele fosse chorá-lo e sepultá-lo. Mas, o maior problema desse homem que foi chamado pelo Senhor, que eu chamo de o convidado, foi postergar, foi adiar ao convite que fora imediato. Cristo o chamou para aquele momento ali, não chamou para depois. Porque se tivesse que chamar para depois, chamaria mais à frente. Cristo o chamou naquele momento ali. Só que algo que me saltou aos olhos enquanto eu meditava é que ele queria viver primeiro aquele período ali até que o pai dele morresse. Olha que coisa interessante. Ele se preocupou em enterrar o pai, ou seja, o pai, ele se preocupou com o final da vida do pai dele, mas não se preocupou com a vida, com a morte dele. Ele não se preocupou em agradar a Deus, ele não se preocupou em ajuntar tesouros no céu. Ele se preocupou apenas em passar aquele período ali, cuidando do seu pai e fazendo as suas coisas, mas não se preocupou em ajuntar, em construir a sua casa na eternidade. Olha só que coisa interessante. Inclusive, ele pecou. Por quê? Porque ele disse, olha, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Ou seja, olha, quando meu pai morrer, eu vou. Mas qual é o homem que pode dizer o seguinte, amanhã eu vou acordar às 7 horas e vou sair para trabalhar? Que homem pode dizer isso? Se primeiro não tiver que dizer, se Deus quiser, eu vou acordar amanhã às 7 da manhã ou vou orar. Que homem que vai dizer com certeza que vai acordar? Nenhum de nós, irmãos, pode dizer isso. Mas ele disse, olha, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Ele não tinha nem certeza de que no dia seguinte acordaria vivo. Ele não tinha essa certeza, ele não podia ter essa certeza, que só quem sabe disso é Deus. Mas ainda assim, ele adiou
aquele nobre chamado. Ele adiou aquele chamado que era o maior de todos os chamados e negligenciou o grande chamado. Ele priorizou aquilo que ele não deveria priorizar e negligenciou pregar e viver o reino de Deus. Pregar e viver o reino de Deus para esse homem deveria ter sido o seu foco. Deveria ter sido o seu foco. E que ninguém me interprete mal dizendo, poxa, o pastor está dizendo que aquele homem deveria abandonar o seu paizinho em casa. Não. A Bíblia também diz para honrar pai e mãe. É importante nós honrarmos pai e mãe. E trazendo para os nossos dias, quando Deus chama, é porque Ele sabe que nós temos condições. Ainda você, que ainda tem seu pai, mamãe, você cuida dele, peça a Deus a direção devida para fazer a obra de Deus. O que não se pode fazer é se apresentar desculpas diante daquilo que conhece todas as coisas. O que não se deve fazer, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu comento isso com os irmãos, não se nega. É claro que a gente não tem um conceito tão apurado de monarquia, né? Mas não se pode negar o chamado do rei. E esse homem aqui vacilou e vacilou feio. Ah, Deus, depois eu vou. Foi isso que ele disse. Depois eu vou. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Que o Senhor nos livre de postergar ao chamado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E algo muito interessante que eu encontrei também meditando foi em Lucas 14, versículo 26, que diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Existem momentos, existem situações, e tudo isso nós precisamos ter a sabedoria, o discernimento do Senhor, em que nós devemos sim aborrecer a todas essas classes aqui, principalmente se a questão for pecar contra o nosso Deus. Pecar. Mas o chamado para esse homem não era para pecar contra Deus, era para fazer a vontade dele. Mas ele escolheu não ir, ele escolheu postergar esse chamado. E esse homem foi reprovado. Esse homem foi repreendido, né? Como diz o versículo 60, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Tu vai e anuncia o reino de Deus. E o terceiro caso que eu quero tratar aqui, eu o chamo de o saudosista. Versículo 61. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse foi outro. Voluntário. Senhor, eu vou, mas primeiro deixa eu me despedir. Primeiro deixa eu matar a saudade com o pessoal primeiro. E o texto aqui diz pegar no arado e olhar para trás. Sabe por quê? Porque a pessoa que operava o arado, aquele arado que o homem, né, usava as mãos para
colocar na terra, para revolver a terra, para que tivesse um plantio mais promissor, ele não poderia deixar de se concentrar olhando para frente. Ele não poderia ficar com o arado na mão e olhando para trás, porque senão ele iria errar a direção. E esse homem, ele fora advertido, porque no coração dele, a intenção dele era continuar matando a saudade com as coisas que estavam lá atrás, olhando para trás. E eu me lembrei, enquanto eu lia, eu me lembrei do povo de Israel. Eles foram retirados com mão forte do Egito, em direção à terra prometida. Porém, não permitiram a Deus tirar o Egito do coração deles. É esse tipo de homem aqui. Está sempre se lembrando de algumas coisas do passado. Está sempre, tendo saudade de algumas coisas do passado. E isso impede essas pessoas de olharem apenas para frente, de fixarem apenas no alvo, que é Cristo. O nosso alvo é Cristo, irmãos. Uma vez que somos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, o nosso alvo passa a ser exclusivamente e somente a Cristo. O nosso coração é apenas do Senhor, de mais ninguém. E mais nada pode ocupar um lugar no nosso coração. E esse homem queria estar com o coração dobre, com o coração dividido entre as coisas do reino de Deus e algumas coisas do mundo. Entre as coisas do reino de Deus e as coisas do mundo. Tiago 1,8 declara isso. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem que tem um coração que não é exclusivo para Deus, porque uma hora ele quer fazer a vontade de Deus, em outro momento hoje ele quer viver outra coisa, ele quer aproveitar a vida. Ele quer relembrar a juventude ou a infância, enfim. O saudosista. Você pegou no arado, eu peguei no arado, não tem mais como olhar para trás. Ontem, no encontro que foi uma bênção, o Marcos falou o seguinte, uma frase muito interessante, que quando a gente vem para o Evangelho, não tem mais volta. Não tem mais volta, irmão. Não tem mais. Não há mais espaço para voltar atrás, não tem como. E tem gente, e aí eu aproveitei, e tem gente que muitas das vezes não se envolve na casa de Deus com medo de retaliação do diabo. Desculpa, irmãos. É uma bobagem isso. Porque a partir do momento que você é arrancado das garras de Satanás, do império das trevas, pelo Senhor, Satanás já está revoltado com você, comigo. Nós já declaramos guerra ao inferno, ainda que você só venha para a igreja e fique sentado no seu banco. Saiba de uma coisa, você já declarou guerra ao inferno, porque agora você pertence a Cristo. Por isso que é um caminho sem volta. Não pode mais voltar atrás. Não dá mais para voltar atrás. O Espírito Santo já entrou, já começou a habitar ali dentro de você. Não dá mais para voltar atrás. A única coisa que a gente pode fazer é seguir em frente. É seguir em frente. Olha o que Paulo disse em Filipenses 3, 13 e 14. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhando para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Mas o saudosista estava com o coração dividido. Ele estava, sim, querendo segurar no arado. Mas havia uma inclinação no coração dele de vez em quando, dar uma olhadinha para trás. E isso acabava fazendo com que ele errasse a trajetória do arado. Que o Senhor também nos livre disso, em nome de Jesus. Agora, desses 3 casos, irmãos, como eu falei para os amados irmãos no início, para mim, todos eles foram reprovados diante do Senhor. Todos eles receberam uma advertência, uma reprimenda do Senhor. E nós, como não sermos reprovados como essas pessoas aqui? Nós já falamos, já comentamos, mas é sempre bom relembrarmos. Lucas 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E o primeiro ponto, para que nós não venhamos a imitar esses 3 casos aqui, o voluntário, o convidado e o saudosista. Primeiro, renúncia. Renúncia às minhas próprias vontades, renúncia ao mundo, renúncia à carne, renúncia aos padrões desse mundo e viver para Deus, e viver para a honra e para a glória do nome do Senhor. Lucas capítulo 9, o mesmo capítulo, versículo 23, mais uma vez eu quero repeti-lo. Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é renunciar. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Nós precisamos carregar todo dia a nossa cruz. E você sabe o que significa carregar a cruz todos os dias? Morte. Carregar a cruz significa morte. Morte para as nossas vontades, amados. Morte para essa carne corruptível. Lembre-se, tem algumas pessoas que ainda não passaram pelo batismo aqui ainda, né? Mas quando você desce as águas batismais, há um simbolismo ali, você é sepultado. Você sabia disso? Há um sepultamento ali. Sepultamento do velho homem, da velha criatura. A morte ali. É um simbolismo. E quando você é reerguido, você é reerguido para Deus, para viver para a glória de Deus, para viver como uma nova criatura, como diz a palavra. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir desse momento, já não é mais você quem se manda, já não sou mais eu quem me mando, mas Cristo vive em mim, o Espírito Santo vive em nós e governa a nossa vida, e governa as nossas atitudes. E por isso é possível renunciar. Somente dessa forma é possível renunciar ao mundo, é possível renunciar à carne, é possível obedecer à palavra. É possível ter a Jesus não apenas como Salvador, mas também como Senhor. Somente dessa forma, com o Espírito Santo habitando em nós. Só assim, irmãos. Porque de outra maneira é impossível. Mas eu louvo a Deus que o Espírito Santo habita em nós. Então, a cada dia que na nossa prática de renúncia
nós sejamos cada vez mais aperfeiçoados por aquele que começou a boa obra, pelo Senhor. Que sejamos cada vez mais aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus, no nosso processo de renunciar a todas as coisas por amor ao Senhor. Então esse é o primeiro ponto. Como não sermos reprovados? Por quê? Porque o voluntário, ele não estava a fim de renunciar. Ele queria tirar alguma vantagem por ser um discípulo de Cristo, por estar seguindo a Cristo. E em nome de Jesus, se você um dia veio para essa igreja aqui, ou entrou numa igreja bíblica e cristã, com essa motivação de que Deus vai te dar casa, carro, trabalho, em nome de Jesus, que o Espírito Santo corrija o seu entendimento acerca do Evangelho. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o tema central da palavra de Deus. Tem alguma coisa a ver com bens materiais dessa terra, esse texto que eu acabei de citar? Não. Mas tem a ver com o resgate da minha e da sua alma. Então Cristo veio para isso, irmãos. Quero relembrar mais uma vez que Deus é poderoso para dar outras coisas, sim. Mas o foco principal é a nossa salvação. É a salvação da alma, em nome de Jesus. Segundo ponto. Falei sobre renúncia. Priorizar o reino. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 60, Jesus ele disse o seguinte: deixa os mortos a enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E esse convidado, ele adiou esse convite, ele adiou esse chamado, ele não priorizou o reino de Deus. E eu vou dizer para os irmãos que é muito fácil a gente deixar de priorizar o reino de Deus. Às vezes com coisas que não são pecado. A gente acaba deixando de priorizar o reino de Deus e por deixar de priorizar o reino de Deus, a gente acaba pecando. Às vezes um relacionamento. Às vezes uma porta de emprego. Às vezes a compra de um bem. Existem uma série de coisas que nos ajudam a não priorizar o reino, a perdermos o foco. Mas o que Deus quer, como genuínos discípulos, é que nós venhamos a priorizar o reino acima de qualquer coisa. Qualquer coisa, irmãos. Sabe por quê? Estou lembrando do vídeo que eu gravei há algum tempo atrás. Ninguém no seu leito de morte chega e diz: tragam os meus diplomas, traz a chave do meu carro novo, a chave da minha casa, para eu me sentir melhor. Ninguém faz isso. Ou se faz, tá? Realmente a alma está bem doente. Eu já ouvi caso de gente que foi enterrado com seus bens, eu já ouvi isso, tá? Mas normalmente a pessoa não faz isso num leito de hospital, não. Ai, por favor, pega o meu diploma lá de PhD em alguma coisa, para eu me sentir melhor. Não, ninguém faz isso. E Deus não vai cobrar isso de mim e de você. O que Deus vai cobrar de mim e de você é o quanto nós nos dedicamos a Ele. O quanto nós priorizamos o reino dEle. Porque no final de tudo, o que vai prevalecer, o que importa para cada um de nós é o reino de Deus. É o reino. Nós só estamos aqui de passagem.
tenha o seu emprego. Se você puder mudar para melhor, mude, desde que isso não roube o seu tempo. Desde que isso não prejudique a sua comunhão com Deus. E tantas outras situações. Mas muitos acabam deixando de priorizar o reino e priorizando outras coisas. Ah, Senhor, deixa eu primeiro enterrar meus pais. Ah, Senhor, deixa eu primeiro terminar minha faculdade. Ah, Senhor, deixa eu primeiro ter meu filho. Ah, Senhor, deixa eu primeiro comprar meu primeiro carro. Senhor, deixa eu... Não volta agora não. Deixa eu casar primeiro. Ou então é o vovô e a vovó. Senhor, eu quero um neto, meu pai. Não volta agora não. Peraí, Senhor. Ah, não, eu quero ver meu filho, minha filha entrando para a universidade. Para o mundo isso é importante, amados, mas para a eternidade não. Eu não estou dizendo que hoje essas coisas não têm algum tipo de valor. Sim, tem, mas são valores passageiros. E eu quero deixar claro que eu não sou contra a pessoa estudar, não sou. Uma vez alguém disse que você é contra. Não sou contra, não sou. Mas se isso for comprometer a sua salvação, eu sou contra sim. Sou. Se acabar com o seu tempo, se roubar o seu tempo para Deus, aí eu sou contra. Mas se você consegue, como dizem Eclesiastes, administrar o seu tempo, capítulo 3, que é tempo para tudo, e continuar priorizando o reino de Deus, vai em frente. Vai em frente. Mas o que vai importar para nós é o quanto nós conhecemos ao Senhor e quanto Ele nos conhece. Ele não vai cobrar de mim. Deixa eu ver a chave do seu carro. Qual foi o carro que você teve lá na terra? Não. Quanto você ganhava? Por que você não ganhava mais? Ou por que você só ganhava esse valor? Ou por que você ganhava mais do que... Ele não vai fazer nada disso, irmãos. Nada disso. Mas o que importa para nós é o nosso nome escrito no livro da vida. Então priorize o reino. E como discípulos que somos, e já falamos de renúncia, de cruz, Paulo escrevendo pela segunda vez à igreja de Corintos, capítulo 4, versículo 17 e 18, olha o que diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Está falando para os discípulos. Para quem é discípulo? Porque o discípulo o discípulo de Cristo, ele participa das mesmas aflições de Cristo. Sim ou não? O nosso Senhor, ele foi rejeitado pelos homens e pela religião aqui, nessa terra. E o que você espera para você? O que eu espero para mim? Louros de glória? Status? Tapinha nas costas? Por ser um discípulo de... Não! As mesmas aflições do meu Senhor. Mas Paulo aqui escrevendo, ele fala, olha, essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E nos adverte, não atentando nas coisas que se veem. Sabe por quê? Porque as coisas que os nossos olhos carnais, físicos, conseguem contemplar, todas elas têm um prazo de validade. Todas elas. Mas aquilo que nós esperamos
Cristo em nós, a esperança da glória. Fé. Nós temos fé em Cristo. A gente não consegue tocar na fé, mas nós temos fé e esperamos nele. E é isso que importa. É isso que agrada a Deus. É isso. A Bíblia declara lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar-lhe. Então é muito importante, irmãos, nós termos fé. E que essa fé seja crescente nesses últimos dias. E por esse motivo, mais do que nunca, devemos priorizar o reino. Porque as coisas que se veem são temporais, elas vão passar. As coisas que a gente pode conquistar com as nossas mãos vão passar. Mas aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário vai durar pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. E o terceiro e último ponto. Reconhecer a Jesus como o único Senhor e Salvador. Em Lucas 9:62, quando a gente tratou desse caso aqui, eu o nomeei como saudosista, aquele que estava com o coração dividido. Deus não quer que nenhum de seus discípulos esteja com o coração dividido. Nenhum de nós. Por quê? Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Todo discípulo de Cristo pertence a Cristo. O texto aqui de Tito, capítulo 2, versículo 14, diz que o seguinte: o qual se deu a si mesmo, está falando de Cristo, por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para o mundo e purificar para a religião. Não é o que o texto está dizendo. E purificar para si. Si quem? Cristo. Ou seja, eu sou dele e de mais ninguém. Você é dele e de mais ninguém. A glória é dele. Nós devemos render graças e glórias somente a ele e mais ninguém. O meu coração é completamente dele e de mais ninguém. Mais ninguém. Porque ele me comprou para si mesmo. Não foi para que eu vivesse a meu bel prazer. Agora, livre do pecado, eu posso fazer qualquer coisa que eu estou... Não! Eu tenho que cada vez mais me santificar, me preparar cada vez mais, me santificar, ter as minhas vestes limpas, estar cada vez mais preparado, ter a minha botija cheia de azeite para aquele grande dia. Amém? Então, amados irmãos, até aqui, o Senhor me deu a oportunidade de meditar no dia de hoje o preço do discipulado. Que nenhum de nós esteja aqui ou em qualquer igreja bíblica e cristã com a motivação errada. Que nenhum de nós tenha a visão distorcida a respeito do Evangelho, apesar da TV, da internet, de muitas canções. Cuidado, olhe para a palavra de Deus. E que nós sejamos discípulos genuínos de Cristo. Entendamos que é mister, que é necessário que por um pequeno momento de tempo nós sejamos participantes, sim, das mesmas aflições do nosso Senhor Jesus. E isso está aqui, registrado na palavra. Mas um dia tudo isso vai passar. E nós estaremos juntamente com o Senhor nas bodas do Cordeiro, participando da mesa com o nosso Senhor, olhando-o face a face,
tendo um corpo completamente transformado, livre de qualquer influência de pecado, e viveremos com Ele pelo resto da eternidade. Portanto, sejamos genuínos discípulos de Cristo, para a honra e para a glória do Senhor Deus, para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Pai de amor, de graça, infinita bondade e misericórdia, nos ajuda, Senhor, a não termos uma mente distorcida a respeito do Teu Evangelho, a respeito de servirmos ao Senhor com alguma recompensa terrena. Nos ajuda, Senhor, a te seguir por amor. Nos ajuda a te seguir, Senhor, compreendendo que outrora estávamos vivendo nas trevas e condenados à morte eterna, mas que o Senhor, com tão grande misericórdia e graça, nos ofereceu o resgate, Pai, mediante a fé em Ti, Pai amado. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros discípulos e sermos aperfeiçoados em Ti, Pai, a cada dia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos aperfeiçoados, ó Pai, em toda a Tua boa obra. Sermos aperfeiçoados, ó Senhor, na renúncia às coisas desse mundo, às coisas da nossa carne, Pai. A priorizar, nos ajuda a nos aperfeiçoarmos, ó Pai, a priorizarmos o Teu reino, Pai, porque isso é que importa para nós agora, Pai. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer ao Senhor como único Senhor e não, Senhor amado, dividir o nosso coração com mais nada e nem ninguém, Senhor. Nem mesmo a nossa própria família. O nosso amor tem que exceder, Pai amado. Nosso amor a Ti precisa exceder, Pai querido, ao que temos, a nossa esposa, nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, para que não venhamos a pecar contra Ti e sermos reprovados como verdadeiros discípulos. Porque se nós não renunciamos a tudo que temos, não podemos ser Seus discípulos, como diz a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Capacita-nos, ó Senhor, para a glória do Teu nome. Condiciona-nos, ó Espírito Santo. E nos ensina a confiar no Senhor cada vez mais, para o louvor da Tua glória, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome santo, Deus. Eu te peço, meu Pai, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos aperfeiçoados até a Sua vinda, Senhor. Não nos deixe errar o alvo, Pai. Está tão fácil a gente errar o alvo, Paizinho, nesses dias. Tem misericórdia de nós, Pai. E não nos deixe errar o alvo, Pai. Mas nos mantém, Senhor amado, olhando sempre para Ti, Pai. Nos auxilia nisso, Pai. Por causa da nossa fragilidade, Senhor, eu reconheço, Pai, que se a gente tentar andar sozinho, a gente pode errar, Pai. Mas eu não quero andar sozinho, Pai. Quero depender do Senhor sempre. Quero estar com os meus irmãos sempre, Pai. Um ao outro, Pai amado, ajudando, Pai querido, e sendo ajudado, Senhor. Fortalecendo e sendo fortalecido, Pai, para a glória do Teu nome santo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Te agradecemos nessa noite, Pai, para a glória do Teu nome santo, Deus. Amém, Senhor. E amém.